TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E nesta edição, a Defensoria e Ministério Público acompanham Operação Contenção no Rio de Janeiro. Legislativo e Executivo dizem encerrar crise da merenda em Petrópolis em 2026. Justiça bloqueia quase 2 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a preparação fiscal e contábil para 2026 e também para o final de 2025. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 30 de outubro. E olha só, gente, vamos começar a nossa edição de hoje falando sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Diante dessa operação policial na capital, que já soma mais de 100 mortos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado estão acompanhando os desdobramentos e reforçando o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e também cumprimento das normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. 1, 2, 3, 4 caveirão, 5 caveirão, 6 caveirão. Desde terça-feira, a Defensoria Pública do Estado, por meio da Ouvidoria e do Núcleo de Direitos Humanos, tem ouvido e acolhido moradores das comunidades afetadas e familiares das vítimas fatais. O objetivo é garantir que cada relato contribua para uma resposta institucional à violência registrada durante a operação. Também na terça-feira, a instituição apresentou ao Conselho de Monitoramento da DPF 635 um relatório com escutas de moradores e cobrou o cumprimento das diretrizes que regulam as ações policiais nas favelas. Graças às nossas ações em conjunto, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade. Nesta quarta-feira, equipes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estão no Complexo da Penha e no Instituto Médico Legal, prestando assistência jurídica gratuita aos familiares dos mortos, às pessoas presas e adolescentes apreendidos. Além disso, defensores públicos atuam junto às audiências de custódia e no Núcleo de Atendimento Integrado. O Ministério Público do Estado, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e do Plantão de Monitoramento, também acompanha a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Técnicos periciais foram enviados ao IML para a realização de uma perícia independente. As informações já foram encaminhadas à 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. Além disso, o MPRJ também atua para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 635. E essa operação policial do Rio de Janeiro, que foi realizada na capital, também afetou o transporte intermunicipal em diversas cidades do interior do estado. Empresas de ônibus registraram cancelamentos, mudanças de horários e também desvios nos itinerários. Além disso, o policiamento foi reforçado nas principais vias e saídas das cidades na região. A Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro, além do reforço no policiamento nas cidades, impactou diretamente o transporte público, pois as principais vias da capital foram fechadas e o trânsito impedido. Segundo Luiz Assunção, diretor da empresa Única em Petrópolis, a movimentação de passageiros caiu após os problemas registrados na capital. Na terça-feira, foram registrados muitos cancelamentos e perda de passageiros das linhas que saem de Petrópolis com destino ao
Rio, com ocupação média de apenas 35%. A empresa informou ainda que, apesar das alterações, as viagens desta quarta-feira estão normalizadas, com trânsito tranquilo na BR-040 e sem registro de acidentes. Em Teresópolis, o horário das 6 horas da tarde foi cancelado e os passageiros transferidos para as demais viagens. Outra partida, às 9 horas da noite, também foi suspensa. O itinerário entre Teresópolis e Rio de Janeiro foi desviado por Niterói, mas já foi normalizado. Já em Paraíba do Sul, a Prefeitura informou que as viagens de pacientes para o Rio de Janeiro foram canceladas por motivos de segurança. Os agendamentos devem ser refeitos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Nossos polícias estão nas ruas, garantindo a volta para casa, garantindo a volta da normalidade da vida. O 38º Batalhão reforçou o policiamento nas cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e municípios vizinhos, após a operação no Rio. As equipes fazem ações preventivas nas saídas da região e vistoriam ônibus provenientes da capital. Segundo os policiais, o objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores. A medida segue as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, após a Operação Contenção, ação integrada das polícias civil e militar, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na capital fluminense. E o 26º Batalhão de Polícia Militar, que atua aqui em Petrópolis, reforçou o patrulhamento nos principais pontos da cidade desde a terça-feira. O aumento do efetivo visa prevenir a prática de crimes, visto que o governo do estado do Rio de Janeiro realizou a Operação Contenção, como já comentamos, nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou na terça-feira a maior ação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos. A Operação Contenção mobilizou mais de 2.500 policiais civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o tenente-coronel Rasteiro, o 26º Batalhão ainda está em estado de prontidão e continua intensificando o patrulhamento em Petrópolis. O objetivo é impedir que qualquer criminoso da capital se desloque para a cidade. Como ontem, o 26º continua em prontidão, nós continuamos intensificando o patrulhamento nos bairros, no centro da cidade de Petrópolis e nas entradas e saídas da cidade, com operações de revista e busca para impedir que, eventualmente, qualquer criminoso foragido do Rio de Janeiro adentre a nossa cidade. Outro fator relevante é que, recentemente, o 26º Batalhão reativou os destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam localizados nos bairros Alto da Serra e Bingen. Estas unidades ficam próximas às entradas e saídas da cidade de Petrópolis. E nos ajudou bastante agora, né, com a Operação Contenção no Rio de Janeiro, porque nós pudemos dar mais segurança à cidade, controlando a entrada e saída de pessoas e veículos aqui na cidade de Petrópolis. A integração entre os batalhões do interior é fundamental para a troca de informações em caso de acionamento. Caso seja necessário que uma dessas unidades seja apoiada com efetivo, nós podemos deslocar rapidamente os policiais para que façam esse apoio o mais breve possível. Além do batalhão de Petrópolis, as unidades de Nova Friburgo e Teresópolis, na região serrana, também reforçaram os principais locais das cidades. O objetivo é garantir mais tranquilidade para a população. Como parte das medidas estratégicas, os agentes do Serviço Administrativo da Polícia Militar foram realocados para o serviço operacional nas ruas. Isso representa um aumento de 40% em relação ao efetivo empregado normalmente. E encerrando essa parte da Operação Contenção, na edição de hoje nós vamos agora para o Correio Político. E olha só, gente, a Justiça de Petrópolis determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento do Vale Educação, um subsídio que cobre parte dos custos do transporte escolar. A decisão foi tomada depois de novos atrasos nos repasses ao Sindicato das Empresas de Ônibus do município. A medida judicial foi determinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil após o atraso no pagamento do benefício referente aos meses de agosto e setembro de 2025. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus do município,
o repasse de agosto, que deveria ter sido pago no dia 20 de setembro, só foi quitado em outubro e de forma parcelada em 3 etapas. Já o valor de setembro, com vencimento em 20 de outubro, não havia sido pago até o dia 27, quando o sindicato entrou com um pedido de bloqueio. Vale destacar que o Vale Educação é um benefício pago pela Prefeitura às empresas de transporte público para cobrir parte dos custos do transporte de estudantes da rede municipal de Petrópolis. Com a decisão judicial, o valor de R$ 1.900.000 deverá ser transferido para a conta do CETRANSPETRO. O sindicato afirma que o atraso compromete o funcionamento do transporte coletivo e pode afetar a qualidade do serviço, o que causa prejuízos à população e à economia local. A decisão reforça um cenário de crise contínua no transporte público municipal, já que em setembro, uma paralisação de rodoviários da empresa Turp Transportes deixou passageiros sem ônibus por falta de pagamento. Na ocasião, a Prefeitura alegou que os repasses do Vale Educação vinham sendo feitos regularmente e que o pagamento de salários dos rodoviários não deveria depender do subsídio. E em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que segue mantendo os parcelamentos realizados referentes aos débitos de 2024 em dia e também vem cumprindo os pagamentos de 2025, que devem ser realizados até o dia 20. Em razão da grave crise financeira vivida pelo município, em outubro houve 8 dias de atraso. E, gente, agora trocando de assunto, indo para a parte legislativa, foi sancionada a Lei nº 9.128 de 2025, de autoria do vereador Wesley Barreto, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes para exercer cargos públicos na administração direta e indireta, autarquias e fundações do município de Petrópolis. A nova norma reforma o compromisso da administração municipal com a proteção da infância e da adolescência, impedindo que indivíduos condenados por crimes dessa natureza ocupem funções públicas enquanto durarem os efeitos da sentença. A lei também determina o afastamento imediato de servidores que respondam a processos judiciais por abuso sexual envolvendo menores, sempre que suas funções envolvam contato direto com esse público, até que haja uma decisão definitiva da Justiça. Além disso, os órgãos responsáveis pela contratação e nomeação de servidores deverão exigir certidões de antecedentes criminais e negativa criminal como forma de garantir a idoneidade dos profissionais que ingressam no serviço público do município. E além desta, também foi sancionada a Lei nº 9.129 de 2025, dessa vez de autoria do vereador Dr. Aloysio Barbosa, que estabelece medidas para a humanização do parto e também o combate à violência obstétrica no município de Petrópolis. A nova legislação garante que todas as pessoas gestantes tenham o direito à assistência humanizada durante a gestação, parto e pós-parto, tanto na rede pública quanto na rede privada, com base em práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e também pelo Ministério da Saúde. Entre os principais avanços trazidos pela lei estão o direito ao consentimento livre e esclarecimento antes de qualquer procedimento invasivo, a presença de acompanhantes de livre escolha e de doula, conforme a vontade do parturiente, e também a elaboração de um plano individual de parto, que registra as preferências e diretivas da gestante. Há também a obrigatoriedade de informações claras sobre os métodos e procedimentos utilizados e a proibição de práticas desnecessárias ou humilhantes, sem uma indicação clínica e a realização de manobras dolorosas sem o consentimento. Essa lei também define a violência obstétrica como qualquer ato verbal ou físico que desrespeite, constranja ou cause sofrimento à gestante, incluindo ofensas, intervenções injustificadas e impedimento da presença de acompanhantes. Inclusive, a gente vai destacar aqui, futuramente, mais para frente no nosso programa de hoje, no segundo bloco, mais sobre esse assunto, sobre violência obstétrica, mais especificamente sobre um projeto, sobre um grupo que realiza um trabalho bem interessante aqui na cidade. Mas esse assunto para o próximo bloco. Vamos continuar falando de política agora. Isso porque, depois de um ano marcado por denúncias de falta de alimentos em escolas e creches municipais, o Legislativo e o Executivo de Petrópolis anunciaram medidas para evitar
que a crise da merenda se repita em 2026. O acordo foi articulado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que conseguiu o remanejamento de verbas para reforçar o orçamento da área. Em 2025, o Conselho de Alimentação Escolar alertou que os estoques de alimentos estavam no limite em setembro. Houve falta de produtos básicos como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para crianças pequenas. O Conselho estimava que seriam necessários cerca de 20 milhões de reais para quitar dívidas e garantir a merenda até o fim do ano. Mas essa movimentação nos preocupa muito, porque a complementação do orçamento para a merenda escolar, ela não pode, de forma alguma, onerar a população. Antes da movimentação, a vereadora Júlia Casamasso considerou insuficiente o valor de 15 milhões de reais previsto na Lei Orçamentária para Alimentação Escolar. Segundo ela, o orçamento vinha praticamente todo de repasses federais e royalties, sem investimento próprio do município, o que poderia provocar novos desabastecimentos. O Conselho de Alimentação Escolar reforçou o alerta e apontou que seriam necessários até 40 milhões de reais para garantir as refeições durante todo o ano letivo. A situação fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro intervisse, recomendando que a Prefeitura revisasse o orçamento de 2026 para atender a demanda. Com o remanejamento, a Comissão de Finanças e Orçamento elevou o orçamento da alimentação escolar para 30 milhões de reais. O aumento foi possível por causa de uma mudança recente na legislação federal, que reduziu o teto de gastos com precatórios, permitindo maior flexibilidade nas contas públicas. A expectativa é de que o reforço orçamentário garanta o abastecimento das escolas no próximo ano. O Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, apresentaram na última quarta uma manobra orçamentária. Utilizar os recursos dos precatórios para complementar o orçamento da merenda para 2026. Essa proposta de remanejar os valores ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara Municipal. Essa proposta vai ser detalhada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, no dia 30, e muito provavelmente votada na última sessão plenária do ano, em dezembro. E nós questionamos a Prefeitura a respeito do plano orçamentário para 2026, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. E, gente, aproveitando, inclusive, nós vamos encerrar agora o nosso Correio Político e também o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque logo, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, diante das mudanças climáticas e da ineficiência na distribuição de água, o Brasil pode sofrer com desabastecimento até 2050, de acordo com uma projeção do Instituto Trata Brasil até 2050. Na medida das cidades brasileiras, haveria restrição de 3,4% na disponibilidade de água ao longo do ano, o que representaria 12 dias de racionamento anualmente. Em partes mais secas do Nordeste e do Centro-Oeste, a restrição poderia passar dos 30 dias. O estudo Demanda Futura por Água em 2050, Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas, foi divulgado na terça-feira pelo Trata Brasil, em parceria com a consultoria Ex-Ante. O objetivo foi projetar cenários de demanda de água nas moradias brasileiras no ano de 2050, apontando as principais variáveis que influenciam as diferentes tendências de crescimento do consumo. Considerando um crescimento de produto interno bruto de 2,7% ao ano e o atual índice de perdas, a demanda por água até 2050 exigiria um aumento de 59,3% em relação à produção de água tratada em 2023. O levantamento mostra ainda que a alta dessa demanda é impulsionada também pelo aumento de temperatura. A temperatura máxima deverá aumentar aproximadamente 1 grau Celsius em comparação aos níveis observados em 2023, enquanto a temperatura mínima terá um acréscimo estimado de 0,47 graus Celsius. Outras tendências incluem a redução no número de dias chuvosos e a ocorrência de precipitações mais fortes. O aumento de temperatura combinado com menos dias de chuva tendem, segundo o estudo, a intensificar a aridez de diversas regiões, ampliando o semiárido brasileiro e trazendo risco de desertificação em novas áreas. De acordo com o Trata Brasil, o estudo indica que são muitos os desafios para o pleno abastecimento de água até 2050. Para o Instituto, o caminho para que haja água para todos passa pela priorização do tema e pelo aumento do investimento a partir de agora. E eu, acompanhando essa crise climática, acompanhando essas possíveis situações que podem acontecer aqui no Brasil, Petrópolis foi uma das 10 cidades do país selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis.
A formação integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades, que são capacitadas pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e também com o WRI Brasil. Estão participando do curso equipes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Educação, Planejamento, Obras, Assistência Social, Meio Ambiente e CONDEP. A primeira reunião aconteceu ontem, na quarta-feira, com representantes das 10 cidades participantes, dos órgãos e também de promotores. O objetivo do curso é desenvolver capacidades institucionais, aprofundar diagnósticos e implementar soluções que integrem a política urbana, para fazer assim a redução de riscos de desastres e também a adaptação às mudanças climáticas, com destaque para soluções baseadas na natureza e também nos instrumentos de financiamento urbano. E agora, aproveitando que a gente está falando disso, situações climáticas, nós vamos para a previsão do tempo. Gente, oficialmente estamos na quinta-feira, ou seja, é a hora da previsão mais aguardada da semana, pelo menos uma delas. Vamos agora para a previsão do tempo para sexta-feira, a previsão do tempo para o sextou inclusive de Rock the Mountain aqui em Petrópolis. Estamos aqui já com a Evelyn Carvalhais, como vocês estão vendo aqui do meu lado, que vai contar para a gente mais informações sobre como é que vai ficar o tempo nesta sexta-feira aqui em Petrópolis e também nos outros municípios da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo neste sextou aqui por perto? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, uma curiosidade sobre a previsão para amanhã é que em todas as cidades da região serrana, as temperaturas terão a mesma variação, assim como nas duas cidades da região centro-sul, como a gente pode observar aqui no nosso telão. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre mínima de 15 e máxima de 20 graus. O dia será nublado, com chuva durante o dia e também à noite. Em Teresópolis, os termômetros terão a mesma variação de temperaturas, com um dia chuvoso. À noite, ocorre chuva forte e trovoada. Já aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de tempo nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. E como eu falei, as temperaturas também vão variar entre mínima de 15 e máxima de 20 graus. Agora, indo para a região centro-sul, em Paraíba do Sul, o dia amanhã será nublado, com chuva de manhã e temporal à tarde e também à noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Três Rios, o dia será parecido, com tempo nublado, com chuva durante o dia e também à noite. À tarde, ocorre temporal. As temperaturas também variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Evelyn, nós podemos perceber então que são temperaturas todas, digamos assim, iguais nas regiões, tanto na região serrana quanto na região centro-sul. As três cidades da região serrana têm a mesma temperatura, mínima e máxima, e na região centro-sul a mesma coisa, as duas cidades da região todas iguaizinhas. Então a gente pode perceber que tem essa curiosidade, né? Algo bem incomum da gente ver. E também a gente tem que perceber e falar que quem estiver se preparando para ir para o Rock the Mountain amanhã, na sexta-feira, já tem que preparar a capa de chuva, porque a previsão é de temporal. Então vai chover, tem que ficar preparado para não ficar tudo molhado, né? Porque ninguém merece. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. Muito igual e também muito chuvosa aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E, gente, agora voltando naquele assunto da violência obstétrica que eu comentei no primeiro bloco, o projeto Reage Mãe é uma iniciativa petropolitana que apoia gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Ele existe desde 2018 e promove diversas ações de suporte para essa parte da população, oferecendo acolhimento e assistência social. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu dessa situação, onde eu acabei enxergando muitas mulheres silenciadas na questão da vulnerabilidade e
à violência. Atualmente existem aproximadamente 200 mulheres cadastradas e assistidas pelo projeto, que foi criado em Petrópolis por Daniela Freitas. Uma das motivações para a criação dele foi a falta de conhecimento por parte da população sobre a violência contra gestantes e puérperas. Muitas mulheres não relatavam seus relatos de partos, não sabiam o que era uma violência obstétrica, e de lá para cá foi criado essa rede, essa comunidade que é o Reage Mãe hoje em dia. Ela conta que, apesar do projeto oferecer encaminhamento jurídico, psicológico e informacional, além de distribuir kits de higiene, roupas de bebês e brinquedos, garantindo assim o acolhimento e dignidade às mulheres atendidas, a iniciativa não conta com o apoio do poder público. Hoje a gente tem vários parceiros comerciais, assim, parceiros do dia a dia, que nos ajuda a levar o Reage Mãe e deixar hoje ele aí de pé. Inclusive, no fim deste ano, o projeto está com uma parceria de Natal solidário com a loja Pequenos Travessos, que se disponibilizou a receber doações de roupas de bebês, brinquedos, kits de higiene, alimentos e contribuições financeiras. Quem desejar colaborar também pode realizar doações via Pix para danielafreitasreagemãe@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 24 99284 6199, número no qual a população pode receber também mais informações sobre o projeto. E agora, trocando de assunto, os contribuintes que desejam negociar dívidas com a Prefeitura de Petrópolis devem ficar atentos. O atendimento do Programa de Regularização Tributária, o Refis 2025, foi transferido para o Centro de Cultura Raul de Leone. Nós estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes sobre esta transferência e também sobre este programa. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais pra gente sobre o Refis. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde para você também, Hugo. Boa tarde para quem nos acompanha. E olha, com essa nova mudança, não vai ter mais atendimento na sede da Secretaria de Fazenda, que fica na Avenida Coelho. Até o dia 28 de novembro, ou seja, no mês que vem, o atendimento dos Refis 2025 será feito exclusivamente no Centro de Cultura Raul de Leone, que fica ali na Praça da Águia, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O novo espaço amplia a estrutura de atendimento e, claro, facilita o acesso dos contribuintes. O local também conta com o apoio da Defensoria Pública e do Cartório da Dívida Ativa, que atuam em conjunto para garantir mais agilidade e orientação durante as negociações. De acordo com o prefeito aqui da cidade, Ingo Ramos, o Refis tem se mostrado uma ferramenta eficiente para ajudar os contribuintes a regularizar as pendências com o município, além, é claro, de reforçar as receitas que sustentam os serviços públicos. Agora, segundo o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, muitos contribuintes têm aproveitado as condições especiais de pagamento, que incluem desconto de até 100% quando o pagamento for à vista. Além disso, em até 6 parcelas, o desconto é de 90%, em 12 parcelas 80%, 24 parcelas 70%, 36 parcelas 40%, 50%, e 48 parcelas você também tem desconto de 20%. Além dos débitos já inscritos em dívida ativa, também é possível regularizar IPTU, ISS e outras taxas municipais que ainda não foram inscritos na dívida, As solicitações, é claro, como eu disse, podem ser feitas presencialmente no Centro de Cultura Raul de Leone, mas também pode ser feita pelos canais digitais aqui da Prefeitura de Petrópolis. Então é muito importante quem tem alguma dívida se regularizar para terminar o ano sem estar devendo. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações e realmente é muito importante que toda a população fique atenta, todo mundo que tem alguma dívida com o município fique de olho nesse momento, porque é uma verdadeira oportunidade de ter um desconto para conseguir terminar o ano de uma maneira mais tranquila e começar 2026 com o nome todo limpinho. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate. E olha, gente, agora nós vamos trocar de assunto para falar de uma curiosidade de Petrópolis. A cidade, que já é imperial, é também conhecida por ser a capital dos casamentos, capital cervejeira e de muitas outras coisas. Porém, vocês sabiam que a cidade também é a capital estadual do coral? Nós vamos acompanhar um vídeo da Prefeitura sobre este título para o município. Você sabia que Petrópolis tem um título que poucas pessoas conhecem? Desde 2019, é a capital estadual do canto coral. Título que ressoa em cada esquina, praça e igreja da nossa cidade.
conta a história que tudo começou com os colonos alemães. Além da força da mão de obra para ajudar a construir a nossa cidade, eles também trouxeram na bagagem arte e cultura. Os corais se apresentavam ali na Sociedade Coral Concórdia, fundada em 1863, e também nas missas e festejos. A tradição do canto coral se manteve todos esses anos, e hoje é um dos pilares da identidade cultural de Petrópolis, atraindo coralistas, regentes e públicos para eventos e espetáculos. Em Petrópolis, a melodia do canto coral não é apenas arte, é parte da história, da identidade e do coração da cidade. É um título bem interessante e que faz muito parte, como foi dito no vídeo, da cultura e da identidade aqui do município de Petrópolis. E, gente, agora nós vamos para mais um rápido intervalo, porque temos a nossa entrevista ao vivo. Mas, antes disso, eu queria fazer aquele convite especial para vocês, para nos seguirem no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, onde você encontra notícias que você vê aqui nos nossos programas e telejornais, e também muitas coisas exclusivas e em primeira mão. E, é claro, também o nosso YouTube e o nosso Facebook, onde você pode ver ao vivo as nossas edições e também as reprises, caso queira acompanhar uma matéria de novo, queira ver uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate mais uma vez, ou caso também tenha perdido da primeira vez que foi ao ar. Então, já fica aqui o convite, Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, e YouTube e Facebook. Só seguir lá, TV Correio da Manhã, basta pesquisar e seguir. Mas agora sim, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta com a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui ao vivo com o Mairon Duarte, que veio conversar com a gente sobre algumas dicas contábeis para esse final de ano de 2025 e também, é claro, para começar o planejamento para 2026. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigado aí pela gentileza do convite. Um prazer te receber aqui no programa, um assunto tão importante para toda a sociedade, claro. E a gente precisa ficar atento no momento desse planejamento. Antes da gente começar a falar especificamente sobre essa questão de contabilidade, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou o Mairon Duarte, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria localizada aqui em Petrópolis, né? A consultoria de gestão empresarial. Nós ajudamos as empresas a se organizarem. Apesar de você ter mencionado contabilidade, né? O nosso foco não é contábil, é o foco financeiro, né? Que é a finança, né? Que é o que bate no bolso do empresário e principalmente do pequeno empresário, né? Então essa época do ano é muito importante, né? Porque é a época onde a gente começa a receber um pouco mais de dinheiro, né? Tanto assalariado quanto o pequeno empresário, né? E as demandas para a gente gastar também são muito maiores, né? Então é importante a gente realmente conversar sobre esse assunto. A minha empresa aqui já tem 20 anos aqui em Petrópolis, eu já tenho 40 anos de experiência, já trabalhando sempre com consultoria de gestão empresarial, ajudando as empresas de qualquer porte justamente a se organizar internamente. Desde 2015 para cá, o nosso foco é só pequena empresa, né? Então a gente criou um produto chamado Diretor de Aluguel, né, que o nome veio do marido de aluguel, onde nós ajudamos o pequeno empresário a organizar a empresa dele. Perfeito, um tópico bem interessante da gente destacar, mas antes disso vamos falar sobre esse final de ano, né, que a gente já está aqui nos últimos dias de outubro e é muito importante fazer esse planejamento, porque como você mesmo disse, é um período onde as pessoas costumam a gastar mais, também recebem mais, que a gente tem o 13º se aproximando, por exemplo, mas tem que ter um planejamento muito importante nesse momento para não acontecer um descontrole e gastar mais do que recebe, não é mesmo? Exatamente. A gente tem que ter duas coisas, né? Disciplina e educação financeira. Essas duas têm que caminhar junto. Infelizmente, nós, né, me incluo até nesse negócio, a gente bobeia muito com a questão de educação financeira. A gente acaba também caindo na cilada das propagandas, né? E hoje está tudo mais fácil da gente adquirir, da gente comprar, parcelar pela internet. Então, a primeira coisa, acho que uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é, na nossa vida, a gente fazer o orçamento da nossa vida, né? Da nossa família, da nossa casa. Eu garanto
que 99% das pessoas que estão nos assistindo já sabem de cabeça quais os custos fixos que tem todo mês. Sabe o quanto em média gasta de água, de telefone, de luz, de aluguel. Então a primeira coisa a se fazer é perca um tempinho, né, uma meia hora, sente, faça a listinha de tudo que você gasta todo mês, coloque o valor e ali você vai ter o quê? Já o primeiro valor que você tem que ter no mês para você passar tranquilamente, né? Depois disso, o dinheiro que sobrar, você tem algumas alternativas para fazer. Uma das alternativas é você guardar parte do dinheiro. A partir do momento, eu dou uma dica aqui, um conselho, uma sugestão. A partir do momento que você decidir, né? Olha, eu vou guardar tantos reais por mês, guarde no início do mês. Não deixe para guardar no final do mês, porque vai chegar no final do mês, você não vai guardar, você vai gastar, né? E nessa época do ano, aproveite essa grana que você vai receber a mais, né? Tanto que você, empresário, que você vai provavelmente vender mais, né? E tanto o assalariado, que vai ter o 13º, utilize esse dinheiro para quitar suas dívidas, tá certo? Aí tem que ter um pouco o coração duro, né? Para tentar gastar menos nessas festas, né? Comprar menos presente, esse tipo de coisa, porque as dívidas, né? Se você tem alguma dívida, os juros das dívidas de cartão de crédito, ou mesmo de empréstimo que você faça, é infinitamente maior do que se você pegar aquele dinheiro e aplicar ou então gastar, né? E se você não pagar, por exemplo, esse mês, no mês que vem vai aumentar e assim por diante, né? Então a nossa dica é sempre isso: receber um dinheiro que não está na frequência, né, de todo mensal, use isso para quitar um pouco as suas dívidas. Perfeito, é um ponto bem interessante e importante de ser destacado, porque essa questão do 13º, muita gente usa, inclusive, posso dar exemplos de familiares e coisas do tipo, usam esse valor a mais justamente para gastar nessa festa de fim de ano, comprar um presente. Mas é importante que tenha esse cuidado a mais, né? Não tentar poupar um pouco, mesmo que vá gastar uma parte, mas tentar poupar para justamente conseguir fazer esse débito das dívidas, para não ter que começar um ano endividado, não é mesmo? Claro, é isso mesmo. E principalmente porque em janeiro, né, mesmo que você não tenha dívidas, em janeiro a gente já tem gasto maior. PTU, IPVA, quem tem criança ou filhos em escola, material didático, esse tipo de coisa, né? Então aproveite também para guardar um pouquinho para poder quitar essas dívidas, né? Agora, já até avançando para essa parte, era justamente a próxima pergunta. No início do ano que vem, né? Não só início de 2026, mas início de qualquer ano, tem os gastos fixos, são aqueles gastos que em algum momento você vai ter que pagar, você vai ter que gastar aquele dinheiro. Queria que você falasse um pouco sobre esses gastos. Você já comentou, mas só para a gente deixar bem destacado. Lembre-se que você tem logo no início do ano IPVA, você tem IPTU, você tem gasto de material se os seus filhos estão no colégio, né? Então, sempre procure ter um dinheiro guardado para você quitar isso, né? As pesquisas dizem que você deve ter guardado, né, como poupança, pelo menos 6 vezes o salário que você recebe todo mês. Por que isso? Porque, em média, se você perde seu emprego, em média, você demora até 6 meses para você se recolocar no mercado, né? Então é importante você sempre pensar nisso e tentar ter uma poupança, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter, Hugo, é a questão do que eu brinco, o dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito é uma coisa muito perigosa porque a gente gasta e não vê o dinheiro sair, né? E uma coisa muito importante é a gente lembrar que se a gente compra parcelado, não se esqueça de somar as parcelinhas que você já tem naquele momento. Porque se você bobear, você vai acabar não tendo dinheiro e é os R$10, mais R$10, mais R$10 que você não contou e acabou que está consumindo todo o teu orçamento, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que é aquela de pedrinha em pedrinha, depois vira uma montanha e fica muito mais complicado você limpar uma montanha do que limpar apenas uma pedrinha. Tem um outro ponto que eu já ouvi falando, mais uma vez, que também é tentar evitar usar o cartão de crédito, né? Se propor a gastar o dinheiro que você possui mesmo, ou seja, dinheiro físico, ou seja, dinheiro no cartão de débito, para justamente evitar essa bola de neve que pode se criar, não é mesmo? Exatamente. Tome muito cuidado com isso. E uma sugestão também, ainda falando de cartão de crédito, aqueles gastos frequentes mensais, por exemplo, supermercado. Supermercado você compra todo mês, né? Então a nossa dica é não parcele essas compras mensais. Por quê? Supermercado, por exemplo, você parcela em 3 vezes.
Aí esse mês você não vai gastar aquilo, opa, sobrou um dinheiro. Mês que vem, você já tem a parcela desse mês e você vai comprar de novo no supermercado. Então você já vai ter 2 parcelas no mês que vem, ou seja, quando chegar no terceiro mês, você vai ter o quanto você gasta de supermercado normalmente e mais uma parcela se você parcelar de novo. Então toma muito cuidado com esses parcelamentos de coisa que você gasta todo mês. Não parcele, tá certo? E se for comprar parcelado no cartão, faça a conta antes. Verifique o quanto que você já está utilizando de parcelas e veja se você vai conseguir parar isso no futuro. Então é questão de disciplina. E é um ponto também de realmente enxergar o gasto, né? Porque a gente tem que destacar que a parcela do mês é a parcela que você está vendo. Só que dependendo do número de parcelas que você vai fazendo, não é o mês atual que vai ser o seu grande problema. É daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, que aí sim, vão todos esses valores batendo, vão todos esses valores se somando e torna aquele grande problema para a pessoa e pode complicar muito esse indivíduo financeiramente. Claro, sem dúvida. E outra coisa também importante, né, falando agora um pouquinho de endividamento, né, negocie a tua dívida, tá certo? Você vai ter surpresas, porque da mesma forma que você não pode pagar, né, você está aflito com isso, a quem você deve também está querendo receber. Né? Então, muitas das vezes, negocie que você vai ter boas surpresas. E uma forma de negociar é você já levar uma proposta que você sabe que você pode quitar. Tá? Não deixa o teu interlocutor dizer, olha, eu quero receber assim. Não, você já leva uma proposta que você acha. E como essa pessoa também está aflita para o receber, você vai ter boas notícias. Esses são pontos que hoje o nosso foco principal da entrevista era justamente esse fim de ano, início do próximo, mas são alguns ensinamentos, vamos dizer assim, tem que ser levado para toda a vida, né? Não, sim, é um planejamento constante. Exato, porque se você não cuidar disso, mensalmente, fatalmente vai chegar no final do ano, você vai se perder, porque você vai receber um dinheiro a mais e sem planejamento e sem disciplina, você acaba perdendo esse dinheiro e não resolve a sua dívida, e não resolve o problema da sua vida. Né? Porque, como eu disse, se você tem coisas para quitar, quanto mais tempo passa, maior fica esse valor. Né? Todo mundo sabe como é que fica esse dívida de cartão de crédito e tomar muito cuidado também com o cheque especial. Perfeito, realmente esse é um tópico que tem que se tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a pessoa nem sabe que já está utilizando o cheque especial e está se enrolando, né? Vamos dizer assim. E nós podemos destacar também um outro ponto que nós estamos comentando sobre esse início de ano, mas que agora já estamos no final do ano, então já fica mais complicado de fazer esse planejamento. Mas já sabendo desses gastos fixos que nós temos no início do ano, IPVA, IPTU, é importante também, e é uma estratégia, que a pessoa faça um planejamento já do gasto que vai ter no ano seguinte, para ir abatendo aos poucos durante todo o ano e juntando um pouco de dinheiro a cada momento, que aí na hora que chega o momento realmente de pagar, no início do ano seguinte, não vai sentir tanto, não é mesmo? Claro, isso aí se chama provisão, né? É uma provisão que você tem que fazer. Por exemplo, pegando uma empresa, né? Uma empresa você sabe que sempre novembro, dezembro você tem que pagar o 13º, né? Então o correto é o quê? Todo mês você pega o 13º que você tem que pagar no final do ano, divide por 12 e vai guardando um pouquinho cada mês, né? Então é isso também que a gente tem que fazer na nossa casa, né? A grande diferença da nossa casa para uma empresa é o volume de transações, de coisas que acontecem na nossa empresa. Agora, a forma de gerenciar uma empresa é muito parecido com a forma que a gente administra a nossa vida, né? Você tem que ter disciplina, tanto na nossa vida pessoal, quanto que se você é empresário, é meio um pequeno empresário, você também tem que fazer essa mesma coisa nas pequenas empresas. E muitas vezes as pequenas empresas fecham porque você quer administrar a pequena empresa como você administra a sua casa. Quando você administra a sua casa, você consegue, como eu falei logo no início, você consegue saber na sua cabeça exatamente quais são os seus custos fixos, quando que você recebe, olha, eu recebo salário uma vez por mês, então quando é que você paga a conta de luz, assim por diante. Quando você tem uma empresa, primeiro, você começa a receber em vários diazinhos, né? E além disso, o teu contas a pagar, os seus pagamentos, também não ocorrem num dia só. Depende dos fornecedores, aí você começa a se perder. Né? Então, você tendo disciplina na sua casa, se você vai abrir o teu negócio, vai ficar muito mais fácil você administrá-lo. Né? Perfeito. E agora a gente já destacou alguns pontos, destacamos essa questão de planejamento, de educação financeira, agora falando sobre a pessoa que, querendo ou não,
está um pouco sem tempo de fazer, se enrolou, vamos dizer assim, não financeiramente, mas se enrolou na hora de fazer esse planejamento. Você comentou sobre o programa que você tem no seu escritório. Queria que você falasse mais um pouco sobre ele, que é bem interessante para fazer esse planejamento nesse fim de ano. Sim, o diretor de aluguel, né, o nosso diferencial é que nós ensinamos a técnica de gestão, né, como administrar a empresa, né, ou sua casa, e nós ajudamos a implementar. Né? Nós ajudamos, porque não adianta só, Hugo, você, eu vou fazer um curso de educação financeira. Aí você vai passar um mês fazendo o curso de educação financeira. Quando você vai chegar no primeiro dia, assim que acabar o curso, você vai entrar no dia a dia do seu negócio, no dia a dia do seu dia a dia, e você acaba não conseguindo implementar. Né? Então nós ajudamos não só de ensinar como é que você deve fazer, mas ajudamos você a fazer aquilo que você aprendeu. Tá certo? Então as coisas acontecem aos poucos. Você aprende e a gente acompanha como é que você vai cuidar disso na sua vida. Perfeito, né? Mairon. Pontos importantes que nós destacamos, a gente podia até continuar conversando. Claro, isso aí é muito amplo. Exatamente, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Te agradeço muito por ter comparecido, por essa conversa também. Obrigado, Hugo, pela gentileza. Né? A gente está à disposição para quem quiser conversar com a gente. Pode ser pessoa física ou pode ser um pequeno empresário que queira conversar com a gente para falar um pouquinho do seu negócio e a gente poder dar umas dicas também, né? Para poder ajudar justamente você viver melhor e a sua empresa crescer. Perfeito. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.